Saudações, bem-vindo a mais esse vídeo. Agora eu vou te mostrar como que a gente termina a parte de baixo aqui do vídeo anterior que a gente já tinha feito, ensinando como que foi feita essa parte aqui da cozinha. Agora na parte de baixo eu quero te mostrar cada detalhe. Vem comigo. Aqui embaixo, depois que a gente fez a parte de cima daqui para lá, a mesma coisa a gente faz aqui embaixo. Eu tenho essa parte aqui que já está dando o ponto de início. Se eu começar de lá e vir para cá, o que acontece? Eu vou encostar o módulo lá. Lá eu tenho alvenaria, tá? Eu tenho piso. E acabar aqui um pouco irregular, eu vou ter MDF com MDF falho. Ou seja, eu vou ter preenchimentos de espaços aqui oscilantes. E isso não é bom, não fica bonito na questão de estética. Então, preferencialmente, eu vou sempre ter MDF com MDF já apoiado ao lado. E o fechamento a gente procura colocar sempre para o lado contrário, que é o lado que a gente tem alvenaria, que a gente tem parede, que tem esse tipo de material, que você pode colocar ali massa, pode colocar borda para fazer esse fechamento, igual eu fiz do lado de lá. Bom, aqui então, eu tenho um módulo, é um caixote nada mais aqui por dentro, tá? De MDF madeirado, porque fica visível por causa da lava-louças, e esse módulo foi colocado aqui, em cima da base, com o MDF, deixando ele um pouquinho elevado, os 3 centímetros que eu queria. Porque eu não queria realmente que a minha cozinha ficasse mais baixa, se ela, por causa de molhar e não estragar, apesar do MDF ser MDF Ultra. Então esse caixote eu vim e montei. Depois eu vim aqui, coloquei esse outro caixote aqui, ó, tá? É um caixote apenas, só que todo no MDF branco. Encaixei ele aqui, depois eu venho, coloco as gavetas, coloco a portinha basculante inferior aqui, que abre para baixo aqui. Aqui eu tenho um gavetão. Eu deixei o gavetão mais curto, porque ali atrás a gente tem todos os encanamentos, né, que descem para a torneira, que vem aqui para lava-louças. E a mesma coisa aqui dentro, sempre com pistão para os dois lados, porque senão a portinha força muito. Aqui eu estou utilizando uma dobradiça que eu já troquei, tá? Porque quando eu coloquei, era uma dobradiça normal de aço, e agora eu coloquei uma de inox, porque inox ela não enferruja. E as duas daqui, por ser um local muito úmido, já estavam enferrujadas em menos de um ano de uso. Então, em cozinha principalmente, é muito interessante você utilizar dobradiças que não venham aí a oxidar, né, a enferrujar. Nesse caso aqui, essa dobradiça de calço de 4 parafusos da Rena, que é excelente, é uma das melhores, ela é com amortecedor e ela é de inox. E o preço dela é muito pouca coisa a mais do que uma dobradiça normal. Então vale a pena você utilizar sempre ela. Na data eu acabei fazendo um teste aqui para ver quanto tempo ia acabar acontecendo isso e realmente não valeu a pena. Bom, aqui então, a gente sabendo que a gente tem um módulo aqui, outro aqui, quando a gente tem um bordeamento aqui, o bordeamento na frente, apesar do módulo ser branco, ele tem que ser feito em madeirado. E esse sarrafo aqui, como ele fica uma bordinha visível, ao invés de eu bordear ele, eu simplesmente faço ele já no madeirado. Então eu tenho um módulo que é madeirado com branco. Aqui você nem percebe quase a emenda que a gente tem no meio, principalmente pelo estilo desse tipo de material. Aqui eu tenho um porta-latas de aço, bem simples a colocação dele, a gente tem um espaço padrão. Eu utilizei ele porque aqui em cima eu tenho porta-detergentes aqui e seria um local acessível para mim fazer essa troca. Então por isso eu deixei ele aqui. Eu poderia ter colocado ele mais lá do lado do fogão, mas esse espaço aqui me inviabilizou, então eu quis deixar as gavetas sempre no mesmo rumo com a cuba, sempre para acompanhar a estética, ele aqui. Aqui eu tenho as gavetas. Essa gaveta, por exemplo, é uma gaveta bem curtinha. Por quê? Ali atrás, depois eu vou te mostrar, a gente tem uma lixeira. E a lixeira ela desce toda aqui para baixo. Então eu coloquei apenas aqui os talheres que a gente utiliza frequentemente, próximo sempre da área de uso que a gente mais precisa, né? Aqui eu tenho outras gavetinhas com outros talheres e um gavetão aqui embaixo. E aqui vem a parte então do nosso forno embutido. E eu abri ele aqui para te mostrar um pouquinho mais detalhado por dentro. Quando a gente vai embutir o forno, independente do modelo, você tem que sempre se atentar se esse forno ele está utilizando as medidas internas que o manual pede. Há sempre uma possibilidade, às vezes, de você diminuir esse espaço. Mas, lembrando que quando você diminui o espaço interno, você aumenta a capacidade de ficar quente ali dentro, ou seja, vai ter um superaquecimento. E se você fizer isso e não aumentar a quantidade de vazão de ar,
isso vai ser prejudicial para o seu forno, para a sua segurança, para a segurança literalmente, né? Então, nesse caso, por exemplo, desse forno, a gente tem aqui uma grade que vem junto dele, que é para a gente colocar embaixo. Aqui dentro, ela tem um corte, então esse corte faz com que o ar passe aqui e entre para dentro. O ar frio sempre entra por baixo. O ar quente sai por cima, então eu coloquei essa peça aqui em cima para o ar quente sair. Aqui a gente tem uma abertura também, é um corte feito aqui com antigo-tico mesmo no local, tá? A gente divide de acordo com o manual, faz o corte aqui de acordo com o tamanho do forno, e aqui eu simplesmente coloco calços para manter o forno, os pezinhos dele em cima na altura correta, de acordo com o manual. Você sempre tem que acompanhar a medida de forno de acordo com o manual. Vai ter um projetinho sempre lá, que é só você seguir aquilo lá e tá tudo certo. Aí você vai vir encaixar ele aqui dentro. O que segura esse forno, no caso, são essas latinhas que a gente coloca aqui na altura certinha. Aí ela vai encaixar por aqui o forno e vai encaixar pelas laterais dali aqui. É o que vai segurar ele não vir para frente. Quando a gente precisar tirar ele, é só dar uma erguidinha e puxar para cá. E aqui o que eu fiz é, aqui a gente tem um sarrafo de assim, por quê? Eu poderia ter colocado uma peça inteiriça. Só que com isso a gente elimina a possibilidade de dissipação de calor. E aqui embaixo eu tenho um sarrafo de engrosso de 5 centímetros. Então aqui embaixo ó, eu tenho outra vazão de ar. Se eu colocar a mão aqui, ó, eu tenho acesso aqui dentro. Tá? Eu saio aqui por cima. Então eu tenho muito mais entrada de ar fresco. Com isso eu empurro muito mais rápido o ar quente para ele sair. Aqui em cima, dividindo o cooktop, nós temos um MDF tampando tudo aqui. Tá vendo? Aqui embaixo a gente tem toda essa parte tampando, e lá dentro você tem aquele MDF isolando o forno. E esse espaço que nós temos aqui em cima, ele é necessário que você sempre tenha ele para poder fazer o ar quente subir aqui, bater e sair aqui pela gradinha logo aqui em cima, tá? Isso é muito importante. Muitas pessoas não isolam o cooktop com o forno e o superaquecimento daqui vai nas placas do forno e é perigoso. Vai estragar o teu cooktop aí e o do seu cliente, e você que vai ser responsabilizado por ter feito uma instalação inadequada de acordo com o manual do teu cliente. Eu vou pegar o forno aqui, vou colocar ele aqui para você ver como que é simples. Primeiro eu vou colocar ele aqui perto, vou ligar ele na tomada logo lá atrás já. Agora eu vou erguer ele, colocar a parte de trás primeiro. E vou escorregando ele lá dentro. Ó. Como você pode ver, ele está quase colocado, agora eu vou encaixar ele. Olha só, aqui não encaixou. Em cima ele já encaixou totalmente. Faltou as lateraisinhas. Então eu ergo mais um pouquinho. E tá aí, encaixou, agora ele funciona certinho aqui. Bom, aqui ficou prontinho. A gente pode acender para ver se está funcionando. E para colocar essa frente aqui, eu simplesmente utilizei ali por trás cantoneirinhas de Zamac. 4 cantoneirinhas já é suficiente para segurar essa frente. A gente nunca coloca parafusos nas partes frontais aqui, tá? Aqui nessa parte de baixo, eu tenho simplesmente mais um módulo. E como você pode ver, a gente teve aqui ó, o primeiro módulo. Aqui eu fiz um outro módulo. Aqui outro módulo. Aqui é o outro módulo. E aqui é outro módulo. Então a gente foi juntando um módulo no outro. Aqui a gente usa o mesmo padrão de portas, tudo. A largura aqui eu fiz para que ele ficasse perfeitamente nessa lateral. Você pode fazer também uns 2, 3 centímetros a menos do que a medida total. E depois vim aqui e colocar um sarrafinho fazendo o fechamento. Eu quis morrer ele perfeitamente aqui, então o que eu fiz? Eu fiz a medida exata e na hora de colocar aqui eu corro riscos de estar faltando, de estar maior essa peça, uns 3, 5 milímetros, até 1 centímetro. E foi o que aconteceu literalmente, tá? Eu cheguei aqui para montar, não entrava a peça. Aí eu desmontei ele, vi a quantidade que eu precisava diminuir, simplesmente montei novamente e diminui um pouquinho a porta na lateral. Com isso eu fiz o fechamento final aqui ser perfeitamente alinhado. Provavelmente essa parede aqui ela está um pouquinho em diagonal, ali ficou uma fresta maior e aqui embaixo uma menor. Eu simplesmente fui com a borda, fita de borda, por cima com cola de contato e arrematei aquele cantinho, tá? E aí a gente tem aqui em cima
Essa parte aqui que é um módulo, que a gente colocou ele aqui, prevendo essa parte da coifa. Então eu previ o tamanho dela certinho, descontei uns centímetros, dividindo os lados, e defini o local que ela ia ser colocada. Isso na hora de fazer os rascunhos de como seria a minha cozinha. Aí eu medi daqui até o final da pedra, então onde ela ia ficar, qual que seria o tamanho, para poder definir o tamanho desse módulo completo. Completo não. Desse módulo completo. E vi o tanto que sobraria dela para o lado de cá e defini o tamanho desse módulo completo. Por ele ser completo, por quê? Eu tenho que descontar também o engrosso. Então eu fiz o módulo nesse tamanho para encaixar aqui dentro. Coloquei ele aqui, parafusei, na altura depois de colocar o de lá, porque o de lá eu teria que acompanhar o mesmo nível exatamente para poder vir para o lado de cá. Apesar da gente ter um nível já estipulado aqui, é sempre interessante a gente colocar e vendo se está batendo cada coisa, porque se aqui ficasse um pouco grande, poderia não caber a coifa, eu teria que diminuir um pouquinho esse módulo na hora ali na casa do cliente, tá? Fiz aqui com todas essas partes de cima com 3 dobradiças, módulo interno branco. Aqui do lado, como eu tinha falado na parte de baixo, a gente tem um módulo que não encosta totalmente. Então eu coloco uma fita de borda, simplesmente passo cola de novo por cima dessa lateral, cola de contato, passo na borda, coloco aqui, vou acompanhando a tortura e as movimentações da lateral aqui, e eu tenho um acabamento perfeito ali na lateral. Esse tipo de módulo, eu poderia fazer esse tamponamento que eu coloquei para o lado esquerdo, também aqui. Só que a minha questão de estética é que eu queria fazer um estilo diferente, como se fosse um móvel que continua-se para cá. E se eu colocasse o engrossamento aqui, essas portas ficariam mais estreitas ainda e não é o aspecto visual que eu gostaria de ter. E além do mais, quando a gente faz um engrossamento do lado que a gente tem a parede, as chances da gente ter que fazer ele ficar mais grosso e mais fino em cada lado, por causa de torturas na parede, é grande. Então acaba que ficando estranho, tá? Aqui, se a gente contorna isso na porta, a gente consegue disfarçar e fazer o móvel ter uma estética muito perfeita. Feito esse, a gente colocou os tamponamentos, sobrou a parte que a gente tem que fazer lá de cima. Essas partes aí de cima, eu usei um fechamento com moldura, um fechamento um pouquinho mais interessante, e que, na verdade, para montar, é bem tranquilo. Logo aqui em cima, a gente tem daqui da parede até aqui, ó, um MDF. Aqui a gente tem um outro MDF nessa região fazendo fechamento. E aqui a gente tem outro. Aqui a gente tem uma emenda. E aqui também, só que ela fica muito imperceptível. Porque se a gente fizer isso daqui em uma peça inteira e fazer esses recortes, as chances disso daqui ficar imperfeito e não se encaixar bem com as torturas do teto é muito grande. Então eu opto sempre fazer dessa forma. Dependendo do tipo de madeirado que você utilizar, ou se for um MDF branco ou um MDF brilhoso como esse, você não vai ter a mesma impercepção aqui, tá? Você vai acabar ficando bem visível. Mas você tem que ver o ponto dessas conexões para que elas fiquem sempre em locais adequados. Por exemplo, aqui é um local que esteticamente fica legal. Se a gente fica colocando em qualquer local, não vai ficando tão bonito. Aqui a gente tem ainda, ó, uma peça inteiriça porque dá o comprimento da chapa. Aqui em cima nessas molduras eu tenho algumas emendas. Aqui mesmo no caso, já tinha acabado o material, eu tive que usar retalhos. Então, eu tenho um pedaço pequeno aqui, aqui outro, porque eu não tinha uma peça desse tamanho mais para ser utilizado para acabar esse móvel, eu queria aproveitar. Então, simplesmente, o que eu faço? Esse sarrafo que a gente tem aqui em cima, ele é preso nesse sarrafo aqui por trás dele, tá? Então, por estar preso por trás, eu uso cola. Eu venho aqui, fixo isso daqui primeiro, depois passo cola nesse sarrafo lá de cima, encosto aqui. E aqui em cima fica um vão, um espaço oco, para não ficar tentando fazer um remate perfeito. Depois que eu colei esse, aí eu venho, colo esse, do mesmo jeito, tá? Colo em uma peça só, como essa daqui de baixo, no ponto certinho. Aí venho nessa, colo igualzinho nessa outra aqui e vou fazendo com cola. Mas e se eu precisar mexer, remover depois? É bem simples, porque ela só está colada, por exemplo, nessa peça aqui. Então, se eu soltar essa peça aqui que está presa por baixo, logo aqui por dentro, a gente tem os parafusinhos entrando por baixo, eu solto também o fechamento de cima aqui. E depois que eu coloquei todos os fechamentos, e a gente tem um espaço na parede
bem desencostado, que facilita muito, em vez de você ter que ficar fazendo acertos de cada detalhinho, a gente vem depois aqui em cima com esses sarrafinhos e eu passo cola de contato ou cola instantânea neles e já encosto aqui nele e já fico segurando. Eu vou segurando algum tempo. O encostamento na parede fica muito perfeito e a moldura fica bonita. E depois, se precisar tirar, é simples. Só soltar os tamponamentos que a gente tem aqui em cima. A mesma coisa a gente vai vindo até aqui nesse cantinho, tá? Aqui nesse cantinho ele morre reto até aqui e aqui também. Aqui então eu tenho virando e aqui eu tenho um corte em 45 graus com a minha esquadria. Se você usa esse P6000, dá para fazer esse corte aqui perfeitamente. Esse também. Na hora de colar aqui, você passa cola na parte de trás desse tamponamento, lá atrás, com cola instantânea. Cuidado para não escorrer no armário, depois você não solta. Daí então, você colou, depois você vem e cola esse outro de cima. O acabamento, olha, como você pode ver, fica muito bonito, muito perfeito. E é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação, que tenha ficado bem mais claro para você. Logicamente que eu te expliquei com técnicas do jeito que a gente ensina lá dentro do curso completo de móveis planejados. Então, com as técnicas que eu expliquei aqui, com o conhecimento que você tem lá, com certeza você vai conseguir fazer uma cozinha como essa. E espero que tenha gostado então. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.